Hello, my friends. I am Thiago Silva. Today is a special day. Então não deixe de se inscrever aí no canal. Já vão deixando o seu like e compartilhem com todos os seus amigos essa palavra de grande bênção para todos nós nesse domingo maravilhoso, nessa manhãzinha aqui, é bem cedo aqui. Então vamos invocando a força do Espírito Santo que pairava sobre as águas no início da construção e arquitetura de todo esse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder na sua vida, na vida da sua família, dos seus familiares e em toda a sua semana, para que a honra de Deus chegue até a sua casa e o poder do Espírito Santo traz paz e harmonia em toda a sua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus. Dando glória a Deus, invocando o Espírito Santo, nós vamos meditar numa palavra que o Senhor me deu, né? Nós sempre se preparamos em oração, entre jejum e oração na madrugada. Aí o Espírito Santo próprio é quem vai falar com todos vocês. Que essa palavra chegue até os confins da terra, no nome poderoso de Jesus, eu já profetizo. Então nós vamos ler segundo a Reis, no capítulo 7, até o versículo 7. E depois nós vamos meditar na palavra, que aí o próprio Deus, lá do seu trono glorioso, enviará a reflexão para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então o profeta vai dizer assim, profeta Eliseu. So let's get started, my friend. Eliseu respondeu, escutem a palavra de Javé. Assim diz o Deus de Israel. Amanhã, nesta mesma hora, na porta de Samaria, uma arroba de flor de farinha vai custar 11 gramas de prata, e 2 arrobas de cevada valerão 11 gramas. O escudeiro no qual o rei se apoiava, que era um homem de confiança do rei na época, disse a Eliseu, mesmo que Javé abrisse as janelas no céu, seria possível acontecer isso? Então, o capitão do exército do rei, ele duvidou da palavra do Deus Todo-Poderoso. E aí o profeta continuou. Eliseu respondeu, você verá com seus próprios olhos, mas não vai comer nada. Continuando aqui, nós vamos ler até o versículo 7. É o capítulo 7 até o versículo 7. E 4 leprosos que estavam na entrada da cidade comentaram entre si, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos, porque aí reina a fome. Lá nessa época, em Samaria, estava havendo muita fome. Aí depois nós vamos refletir. Se ficarmos aqui, vamos morrer do mesmo jeito. Então vamos para o lado do acampamento dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Ao cair da tarde, eles foram para o acampamento dos arameus e percorreram todo o acampamento. Não havia ninguém. O Senhor havia feito escutar no acampamento dos arameus barulhos de carros e de cavalo e de grande exército. Então os arameus disseram, o rei de Israel deve ter contratado os reis heteus e os reis do Egito para nos atacar. Ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando tendas, cavalos, jumentos
e deixando o acampamento como estava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. E eles fugiram para salvar a vida. Meus irmãos, meus amigos, louvado seja a palavra do Senhor. Eu fui lendo um pouco pausado aqui para nós ter um melhor entendimento, porque assim o Espírito Santo vai me revelando o que a palavra realmente quer dizer para a nossa vida e o que Deus está querendo dizer para todo mundo que ouvir essa palavra. Meus caros irmãos, aqui mostra, nesses dois trechos da Bíblia, que em algum momento, um rei, algum líder, sempre vai ter alguma pessoa de confiança. E às vezes essa pessoa de confiança, que no caso seria o chefe do exército lá de Israel, que se apoiava no rei, né? O rei se apoiava nele também, que era o braço direito dessa pessoa. Mas essa pessoa era uma pessoa incrédula. Ela duvidou do que o profeta disse. E assim sucedeu-se que esse homem, ele não conseguiu ver que os preços das coisas iriam abaixar. Vamos dar um exemplo aqui, que estava havendo uma grande fome lá em toda a Samaria, porque o exército inimigo havia cercado todo o reino. E lá nas entradas, da onde tinha que entrar comida, um exemplo, bebidas, né? Leite, por exemplo, que são tudo alimento, né? Arroz, feijão. Então, eles não conseguiam entrar e nem sair e nem buscar o alimento, porque estava todo cercado aquele reino. E o profeta disse que no outro dia, na manhã, por exemplo, eu estou falando hoje aqui no domingo, amanhã, segunda-feira, todos os preços do alimento, todas as coisas abaixou. Que milagre, glória a Deus nas alturas. Mas esse homem, ele duvidou da palavra de Deus. Ele disse assim, ó: mesmo que abrisse a janela do céu, seria possível acontecer isso? Seria possível, e é possível, desde que nós cremos em Deus. Então nós temos que crer. Crer em Deus é você confiar naquilo que você não vê. Dar glória a Deus é você sentir o abraço do Espírito Santo. Eu estou abrindo os braços aqui porque é um lugar maravilhoso e a força do Espírito Santo que pairava sobre as águas está me abraçando aqui nesse exato momento. E a palavra de Deus é o armamento que transborda todo o amor de Deus e transborda a própria exalação do próprio Deus, porque a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. Então, se nós cremos em Deus, tudo é possível. Tudo acontece. Milagres, tudo acontece. E isso comprova aqui. E nós veja uma coisa que nos chama muita atenção. Existia 4 leprosos que eles estavam separados. Eles eram isolados, porque as pessoas que tinham lepra naquela época eram pessoas que eram impuras, ela tinha pecado, uma série de coisas. Então era um povo excluído das outras pessoas que eram sadias, que não tinham doença nenhuma. E olha que coisa magnífica que Deus faz. E lá tinha o exército inteiro que estava isolando toda Samaria, o exército inimigo, e Deus usou esses 4 leprosos para salvar praticamente uma nação inteira. Então, de encontro com isso, eu vou ler um outro trecho da Bíblia aqui, só para nós ter um melhor entendimento, que tudo em cima da palavra, para que eu não fale sobre os meus próprios lábios, mas sim pelo poder de Deus da palavra, que Deus só usa os meus lábios
para comunicar a sua glória, o teu poder, que haja exaltação através dos meus lábios, no nome do poderoso Deus de Israel e em nome do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida dele a preço de sangue para todos nós. Aí Deus vai dizer assim, ó, no versículo lá em Coríntios, no Coríntios 1, aqui nos versículos 27, deixa eu pegar aqui na Bíblia, tá, pessoal? Um minutinho só. Aqui, ó, vai dizer assim, ó. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza e acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o mundo e pensar que é importante. Então Deus vai dizer aqui, ó, que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as coisas desprezíveis e fracas para confundir as fortes. Então, Deus usou aqui 4 leprosos para salvar uma nação inteira da fome. E isso é algo fantástico, porque você acreditar em Deus, Ele faz aquilo que Jesus fala, mover uma montanha de um lado para o outro, mas isso é que a força do Espírito Santo, através da oração, vai fazer que nós se aproximamos e temos a amizade de Deus. E 4 leprosos foram andando em direção ao exército inimigo. E sucedeu-se que durante a caminhada deles, eles iam morrer de qualquer jeito. Lá, se ele entrasse dentro do reinado lá de Samaria, lá não tinha comida. E eles estavam ali fora. Eles falaram, nós vamos ficar aqui, se nós entrar, nós vamos morrer de fome. Se nós ficar por aqui, o exército inimigo vai vir e vai nos matar. Então vamos de encontro com eles. Olha o que Deus faz. E sucedeu-se que os 4 leprosos foram caminhando no finalzinho da tarde, que vamos imaginar, que eu disse, eu acho que algumas pregação anterior, que o horário das 6 horas era o horário que Deus falavam com os homens aqui na terra, com Abraão, com o próprio Adão, né, na virada da tarde para o anoitecer. E sucedeu que esses 4 leprosos, no finalzinho da tarde, eles seguiram, porque Deus já estava com eles. E durante a caminhada deles, eles seguindo, sucedeu que houve o grande tremor, né? Parecia que a terra estava chacoalhando, porque parecia que o exército de Israel tinha buscado ajuda de outros povos, fala até do povo egípcio lá, do Egito, para reforçar o exército para acabar essa fome lá. E aí eles foram caminhando e Deus fez com que aqueles 4 homens, né, os 4 leprosos, as coisas desprezíveis desse mundo, fez tremer a terra, que parecia um exército gigantesco. E todos aqueles homens do exército inimigo fugiram, deixaram tudo para trás e chegou lá os 4 leprosos no acampamento e encontraram um campo livre. E lá eles se saciaram, comeram, mas Deus fez com que eles se lembrassem do povo. Fez com que eles tivessem de misericórdia, mesmo eles sendo excluídos, sendo um povo maltratado, que não poderia entrar no meio das outras pessoas, tinha que viver isolado, separado, e foram lá e levaram a salvação para todos de Israel. Vocês veem que coisa maravilhosa. Então, por isso que eu li esse trecho lá em Coríntios, né, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias,
e Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir o que é forte. Então, não se menospreze em nenhum momento e não seja incrédulo, acredite em Deus. E aquele capitão, que era o braço direito do rei, na época, ele não pôde ver os preços abaixarem, né? Vamos falar, um alimento mais barato, coisas que vai atender o coletivo, é o que Deus quer para toda essa nossa nação, e que coisas boas Deus deseja para nós quando a palavra do Senhor vem, mas desde que o povo clame e não duvide da ação de Deus. E aquele capitão do exército, ele não pôde ver, porque ao abrir os portões, quando os leprosos trouxeram a notícia ao rei de Israel, ele foi praticamente morto, pisoteado, assim que abriram os portões, que todo o povo foi lá para saquear as coisas do exército inimigo e trazer paz de novo para aquele reino. Então, sempre onde há um profeta, então ele tem a autoridade vinda do trono do Altíssimo. Acreditem na força do Espírito Santo e que esse poder é maravilhoso, porque a exalação de Deus, ela vem do trono e a palavra transborda, e o grande amor com a autoridade de Javé dos exércitos de Israel, eu glorifico e exalto, e que grande paz traz em toda a sua vida, e que creiam nessa palavra. Tome posse que grandes bênçãos chegarão na sua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus, a quem eu tanto amo. Eu amo tanto vocês, todos inscritos no meu canal, e todas as pessoas que também já estão vindo, que essa palavra faça sentido na sua vida, como faz sentido na minha, e que haja exaltação no nome poderoso de Jesus. E não se preocupe, às vezes você parece um Zé Ninguém ao olhar das pessoas, mas esse Zé Ninguém tem tudo, que é ter a própria amizade de Deus, que isso contempla toda uma alegria inesgotável que a Bíblia diz para nós, para que aqueles que amam a Deus e faz a vontade de Deus. Então, aquiete seu coração, fique calma, fique calmo, porque o socorro do céu já está vindo, não só na sua casa, mas para toda a sua família. Eu profetizo em nome de Jesus, e o Senhor enxugará todas as suas lágrimas. Assim diz Javé dos exércitos de Israel. Eu te amo tanto. Uma ótima e maravilhosa semana a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, uma ótima semana a todos.